De volta com o 3 em 1 em som e imagem. Após polêmica, o Ministério da Educação revogou a portaria que deixava de avaliar as crianças de 7 anos em fase de alfabetização. O documento que tornou a medida sem efeito foi assinado pelo próprio ministro Ricardo Belles Rodrigues, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Por causa disso, aliás, segundo o jornal, ele disse que não foi consultado, importante frisar. Por causa disso, Vélez demitiu o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Marcos Vinícius Rodrigues. Ontem, os dois discutiram rispidamente em reunião que tratou da desistência em avaliar o nível de alfabetização das crianças. A demissão já teria sido aceita pelo presidente Jair Bolsonaro. O secretário de alfabetização da pasta, Carlos Nadalim, também está na berlinda. Ele seria o responsável por articular junto ao INEP a publicação da portaria. Já a secretária de Educação Básica, Tânia Almeida, pediu desligamento depois do episódio. Mesmo sendo a responsável pela área, ela não tinha sido informada sobre as mudanças na prova. Agora começa com você, Joel. Olha, eu sou muito criticado aí muitas vezes. Algumas pessoas, né, reclamam que eu critico demais o governo, não sei o quê. E hoje eu tava feliz, não, Sérgio Moro tá fazendo coisas boas aqui, então temos coisas boas a falar do governo, afinal, bom projeto da Previdência. Daí a gente se depara com o Ministério da Educação, né? Como falar do Ministério da Educação? Como descrever o tamanho da tragédia, da terra de ninguém que virou aquilo? Você tem um ministro totalmente desempoderado, que não pode nomear ninguém, que briga toda hora. Você tem equipes, eu não sei se é o lado olavista, mas se é o lado militar, não sei mais quem é quem, mas parece que ninguém ali tá fazendo um bom trabalho, assim, nada sai dali. E o que sai é desastre, tem que ser retirado depois. Então é pedido para a escola filmar a criança com o hino nacional. Retira. Diz que não vai mais medir a alfabetização de crianças. Retira. Esse ministério está inviável, gente. Inviável, não tem defesa para isso. E, de novo, não é o Ministério da Pesca, não é o Ministério do Turismo, é o Ministério da Educação. Isso é muito grave, isso é muito importante. É uma hora, eu sei sim, o governo vai pagar um custo para demitir, para tirar o ministro, mas precisa ser tirado. Também isso mudou no Brasil, né? A pessoa não tem mais um sentido de alguma dignidade, de dizer, não, nessas condições eu não tenho mais como ficar no cargo, portanto eu entrego o cargo. Ninguém mais faz isso nesse país, né? A pessoa se segura até o último minuto, não importa quão ridícula esteja a situação. O governo vai ter que tomar uma opção custosa mesmo, que é admitir, olha, erramos na nomeação desse ministro. E daí cabe ver, né? De quem veio a nomeação para não cometer mais erros assim no futuro. Erramos, vamos botar um outro ministro, vamos recomeçar do zero. O Ministério da Educação precisa ser recomeçado do zero para ontem, porque não é só uma opinião, não é só um comentarista de rádio, isso é o futuro das nossas crianças e jovens. A gente tem um ministério que está 100% inoperante agora, isso é muito grave. Ô Vera, imagino que aí em Brasília, aí no Congresso, né, tem comissões temáticas de educação, o pessoal deve estar de cabelo em pé. Silvio, você veja que é bom vir aqui de vez em quando e conversar com as pessoas em loco, inclusive com as pessoas do governo, porque você vê que fora do mundo das redes sociais, a percepção é muito parecida com a da vida real, essa que nós temos. Aqui, o Ministério da Educação é considerado um desastre pelos pares do Vélez Rodrigues, pelos demais ministros, que veem com muitíssima preocupação esse resultado do completo desmonte do Ministério. A sequência de nomes e de fatos que você leu na manchete dessa notícia mostra que em nenhuma área do MEC tem alguém trabalhando, tem alguém fazendo alguma coisa. O Vélez foi ontem ao Palácio do Planalto, me dizem os ministros que acompanharam a reunião, obteve do Bolsonaro a promessa para demitir o presidente do INEP, que não consultou o ministro sobre uma portaria desta gravidade, uma portaria que simplesmente dizia que iria parar de avaliar a alfabetização das crianças aos 7 anos e não saiu no Diário Oficial, não saiu porque, entre outras razões, não se tem um nome para colocar no INEP, que venha a ser o órgão do governo responsável pelas avaliações, portanto, por aquela coisa que o Bolsonaro disse que iria fazer, medições, avaliações, fazer com que houvesse métrica na educação. Carlos Nadalim, que você disse na manchete que está arriscado de ser demitido, já esteve cotado inclusive para o lugar do Vélez, em outras das muitas vezes em que o ministro esteve ameaçado de ser demitido. Então, o que existe nesse ministério é um completo e absoluto desgoverno. Não existe ministério. Esta é a avaliação, inclusive entre os militares, inclusive na área econômica e inclusive nas outras pastas sociais.
Então, se o ministro tivesse alguma dignidade, esta era uma crise, mais uma, para ele pedir o boné, porque ele não foi consultado sobre uma portaria importantíssima da sua pasta, assim como já não havia sido consultado naquela história do livro didático, assim como fizeram essa lambança do hino a que o Joel se referiu. É um ministério muito importante para ser entregue a pessoas tão amadoras. Carlos Andreas, a sua vez. O Ministério da Educação, nós temos falado aqui quase diariamente, está de todo paralisado. Isso para benefício da população, da sociedade, das crianças, dos estudantes, né? Dos acompanhamentos, tudo quanto seja necessário no Ministério dessa importância. Mas internamente, ele está mais ativo do que jamais, conflagrado, em crise. Veja, é a revolução desde dentro de que eu estou falando. Tem um projeto de poder paralelo dentro do próprio governo, atacando a gestão do governo. Vejam, essas idas e vindas decorrem de atividades feitas de uma ala que é sempre a ala ideológica, a ala revolucionária, a ala anti-establishment, agindo contra o ministro que essa ala escolheu e que a contrariou em determinado momento. E assim vai. Toma-se decisão sem o aval do ministro, depois tem que voltar atrás. Tem sido assim desde sempre, vai continuar sendo. Vai continuar sendo até que esteja no lugar o ministro alinhado a essa ala. E aí a gente verá a revolução. Isso é uma marca, essa intriga, essas brigas constantes, isso é uma marca, até onde eu pude acompanhar, infelizmente foram alguns casos, tudo que esse Olavo de Carvalho toca dá nisso, sabe? É intriga, é briga de ego, é vaidade, é sabotagem, é tudo assim, é só isso, nada vai pra frente, nenhum projeto que exija a colaboração de pessoas vai pra frente aí. Infelizmente chegou no Ministério da Educação, né? E que foi alguém nomeado por ele, né? Então não é que era alguém de fora, que era alguém da ala militar, ou sei lá o quê. O Olavo de Carvalho nomeou assim, nominalmente, deu nome pra pasta e de fato o presidente aceitou essa nomeação aí, colocou ali, estamos vendo, ó, e talvez essa inoperância toda nem seja o pior de tudo, porque se fosse para impor o tipo de caças bruxas que alguns lá gostariam de fazer, pessoas que deliram, que têm pesadelos com comunistas embaixo da cama, que acham que poderia ser ainda mais grave o negócio. A coisa é bastante ruim e mostra, olha, não é porque não foi uma indicação política que é boa. O Temer fez uma indicação política para o Ministério, Mendonça Filho, Ministério da Educação, em 2 anos entregou um bom trabalho, fez boas coisas ali, reforma do ensino médio, teve base nacional comum curricular, bons trabalhos. Bolsonaro não fez uma indicação política, foi política, mas foi fora da política tradicional, foi uma política dele com o olavismo, com a ideologia revolucionária ali, e está sendo péssimo, não tem como continuar. A Vera tem mais um comentário bem rapidinho, porque os nossos ouvintes também se manifestaram sobre o tema. Bem rapidinho, porque é uma informação referente ao Olavo de Carvalho. Ele foi desconvidado para a Brasil Conference, um evento que acontece na semana que vem, promovido por alunos de Harvard e do MIT. Por quê? Porque o vice-presidente Hamilton Mourão é um dos conferencistas e se recusava a ir num mesmo evento que o Bruxo da Virgínia. Então ele foi desconvidado. Eu estarei nesse evento, prometo informações direto de lá.